Estava meditando ontem à noite, meus irmãos, a respeito da nossa separação espiritual. A respeito da nossa vida, da nossa separação espiritual, da nossa separação do mundo, da nossa vida com Cristo. Estava pensando concernente aos escândalos que ultimamente estão acontecendo na face da terra. Escândalos, irmãos, a Bíblia diz que o escândalo teria que vir, mas ai daquele de quem vier, por quem vier o escândalo. Aleluia. Eu estava muito triste essa noite, irmãos, a respeito de tudo que vem ocorrendo nos últimos anos na face da terra, vendo cada dia mais o mundo se envolvendo dentro da igreja. O mundo, irmãos, antigamente, o crente na igreja, a igreja era selada. Era difícil de se aceitar muitos tipos de coisas que hoje se aceita. É certo que houve muita ignorância, muita coisa que falavam, que pregavam, que era pecado, e depois que a gente chegou ao conhecimento da verdade da palavra de Deus, a gente vê que não é bem isto. Pecado é o que está escrito na palavra. Aleluia. E nós, irmãos, temos realmente visto o povo de Deus, já não há mais identificação, já não há mais muita diferença. Aleluia. Muitos crentes, irmãos, hoje estão em situações tão difíceis de se entender. Como que a igreja de Cristo, ela chegou a tal ponto? Como que ela veio nos últimos 10 anos para cá, como que houve diferença entre o povo chamado, o povo que se chama pelo meu nome, aleluia, o povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que professa o nome do Senhor. Que mudança que houve, irmãos. A tecnologia, está escrito na Bíblia, a tecnologia é ciência, e a Bíblia está escrito, irmãos, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Nós, irmãos, a falta de amor no meio do povo de Deus é notório, aleluia. É notório ver que são as pessoas que realmente se destacam pela sua posição social, financeira, são as pessoas que mais estão lá no topo, lá em cima, aleluia, e esse amor da igreja que existia, não existe mais. Paulo, irmãos, ele vendo o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, glória a Deus, a preocupação de Paulo era muito grande, irmãos, porque o que mais se alastrava nessa época
na igreja era a imoralidade sexual. Mas, não obstante a isso, hoje a igreja, ela, irmãos, está envolvida numa falta tão grande de amor. A igreja que a gente conhece, a igreja que a gente nasceu, que a gente se criou, que a gente ouvia o evangelho que era pregado, muita coisa que foi pregado, hoje não se prega mais. E muitas coisas do que foi falado, hoje já não fala-se mais. E no meio de toda esta mudança tecnológica, houve um grande esfriamento espiritual. O que se vê hoje é muita gente acostumado a ser crente, aí na igreja para muitas vezes se destacar no meio de uma sociedade. E quando a gente olha para o que era a igreja do Senhor no passado, todo mundo, irmãos, que permaneceu na palavra, no ensinamento, na doutrina bíblica, não na doutrina do homem, essas doutrinas que eles inventam para, aleluia, subjugar. Jesus Cristo, ele pegou muito pesado com essas pessoas, irmãos, que acarretavam fardos pesados em cima do povo, dos quais eles não queriam nem com um dedo mover. E coisa que Jesus não suportava era a hipocrisia daqueles homens. Estarem no púlpito com roupas de santidade, com aparência de santidade, bonito por fora, mas por dentro com um sepulcro caiado, Jesus falou. Pareciam ser santos, pareciam ser de Deus, pareciam pregar a verdade da palavra, mas na íntegra, mas no íntimo deles, no interior, aleluia, Jesus disse que era como imundícia que existia dentro daquele povo. E se a gente for para Mateus 24 e começar a analisar, a gente vê nos púlpitos da igreja hoje, o que se mais vê é pessoas, irmãos, fariseus, mentirosos, bando de mentirosos, pregam o que não vivem, falam de amor, mas não vivem o amor. Irmãos, ultimamente, ou a gente toma posição, aleluia, ou a gente vai se misturar com eles. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nessa passagem aqui, no capítulo 5 de 1 Coríntios, e no versículo 11, o apóstolo Paulo dá uma ideia da vida espiritual do crente. O apóstolo Paulo dá uma noção que nós, irmãos, não podemos nos associar, não podemos nem comer junto com aqueles que se dizem cristãos, mas praticam, aleluia, vários tipos de perversidade. O apóstolo Paulo disse: no entretanto,
1 Coríntios 5:11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se ser irmão, afirmando ser crente, não se associe com esse tipo de pessoa. Pode se associar, pode até fazer negócio com o macumbeiro, com o feiticeiro, com o ladrão, com qualquer pessoa que não seja crente. Mas com aquele que se diz irmão, crente, e praticar certos tipos de coisas, como está escrito aqui, não se associe, nem coma com esses tais, que conhecem a verdade e praticam, aleluia, aquilo que Deus abomina. Com esses tipos de pessoas, não faça negócio, não coma nem junto com eles. Glória a Jesus. Eu tenho uma alegria na minha vida, porque eu saí do meio. Saí do meio. Não vos associeis com qualquer pessoa que, se afirmando irmão, for imoral. A imoralidade, irmãos, a imoralidade, ela tomou conta dessa sociedade. Ela tomou conta, aleluia, de todos os lugares. E o pior de tudo é que ela também entrou dentro da igreja. O pior de tudo é que tem muitos com fama de homem de Deus, mas vivem na imoralidade. E o apóstolo Paulo falou bem claro: não se associe com nenhum desses irmãos, desses que se dizendo irmão for imoral, ou ganancioso, ou idólatra, ou caluniador, ou embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Isso, irmãos, do apóstolo Paulo, era o zelo que ele tinha em cuidar da igreja do Senhor. Que a igreja de Coríntios estava envolvida em todo tipo de coisas que desagradam a Deus. Estava envolvida. E o conselho do apóstolo Paulo fala: não sente com esse tipo de pessoa. Pode ver o que ele fala aqui, ó. Pois, como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Essas pessoas a gente não tem que julgar. Mas Deus, irmãos, deu autoridade à igreja para julgar a igreja. O púlpito, o líder tem de Deus autoridade para impor sobre a igreja e julgar a igreja. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que estão de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora, mas os que estão de dentro somos nós que temos que cuidar. Somos nós que temos que dar a diretriz. Somos nós que temos que dizer é dessa forma e não dessa. E se algum não quiser obedecer esta palavra, que
que saia para fora, mas que não fique, não fique no meio da congregação. Então o apóstolo Paulo, irmãos, cuidando da vida espiritual da igreja, disse: não se associe com esses tipos de pessoas. Você pode até fazer negócio, pode comprar e vender, porque ainda nós estamos no mundo. Com qualquer pessoa, irmão, sem você perguntar quem ele é. Qualquer pessoa do mundo, você pode negociar, você pode sentar na mesa para comer, para fechar negócio, você pode fazer acordo dentro da justiça, mas com aqueles irmãos que se dizem irmãos e for imoral, falar de imoralidades ou viver vida imoral, pastores que estão largando sua esposa para casar com uma mais nova, isso está cheio. Pregadores e cantores que já estão na segunda, terceira, quarta esposa. Mulheres que são cantoras que já estão com o terceiro, quarto marido. Aleluia! Esse tipo de pessoa, a Bíblia afirma que nós não devemos, como cristãos verdadeiros, nem sequer sentar na mesa com eles para comer. Os gananciosos, pessoas, irmãos, quanto mais tem, mais quer, mais tem, mais quer, mais tem, mais quer. Eu fico vendo esses políticos, irmãos, quantos milhões tem na conta deles, e eles ainda querem mais. Se o Maluf morreu com 90 e poucos anos de idade, não sei se ele já morreu já, mas acho que já. E ainda traz milhões e milhões nas Ilhas Canárias, milhões e milhões nos bancos da Suíça, aleluia, mas mesmo assim ainda é aquela ganância, querendo mais. Esse tipo de pessoas, irmãos, se eles se dizem cristãos, não fique perto dessa pessoa. Gananciosos, idólatra. A idolatria, irmãos, aqui, não é somente adorar a ídolos, não. Tem outras coisas também. Idolatrar time de futebol, idolatrar cantores, idolatrar pessoas. É idolatria. Aleluia. Aqueles que falam mal do seu irmão, caluniadores, inventam coisas, irmãos, que a pessoa não fez. Esse tipo de pessoa, nós não devemos estar perto desse tipo de pessoas. Mentem a respeito de um para o outro. Calunia, inventa história. Aleluia. Esse tipo de pessoa, a igreja, irmãos, tem que estar longe desse tipo de gente. Pessoas que mentem, caluniadores. Estava numa igreja, eu tenho que falar, irmãos, que o corredor que levava à diretoria da igreja se chamava o corredor da morte. Porque ali, naquele corredor, era onde os pastores daquela igreja tramavam e tramam até hoje para derrubar outros pastores, caluniadores, inventam calúnia para que aquele outro pastor não assuma um setor que é muito rentável. Cansei de ver isso. Cansei de ver esse tipo de gente. Graças a Deus que o Senhor me tirou do meio deles com a sua mão forte. Aleluia. E me colocou neste lugar humilde. Aleluia. Mas aqui não tem caluniadores, não. Se tiver e eu souber,
a gente vai ter uma conversa. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Não com os caluniadores, com os idólatras, os gananciosos, os idólatras, ou o caluniador, ou aqueles que bebem e se embriagam. Você pensa que não existe? Existe, irmãos. Pasmem vocês, mas existe muitos que se dizem homens de Deus, mas se embriagam com o vinho aonde há contenda. E nós, se a gente souber de uma coisa dessa, não sente na mesa com ele, não trate nada com ele, não faça negócio com ele. Porque Paulo zelava pela vida espiritual da igreja, pela separação espiritual da igreja. A igreja, irmãos, ela tem que ser separada, aleluia, desse tipo de coisa. Ou estelionatário, aqueles, irmãos, que compram, antigamente tinha o cheque, né? Ainda tem cheque hoje, mas ninguém quer mais cheque. De tanto que os estelionatários passaram cheque sem fundo. Aleluia. Compra e não paga. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora? Então eu tenho que julgar os que estão de dentro da igreja. Os que estão de fora, deixa que Deus trate com eles. Mas nós, irmãos, temos que ser separados. Igreja santa, igreja guardada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, ele até falou, tem crente, irmãos, que sendo crente, ousa a colocar outro crente na justiça. É errado. Se um irmão dever para o outro, o dever dos dois é vir aqui na diretoria, para que o pastor resolva o caso. Sabia disso? Porque um crente que é verdadeiro não coloca outro na justiça. Um crente que é santo, ele, irmãos, o crente verdadeiro, ele nem com prejuízo, ele vai contra o seu irmão. Mesmo em prejuízo, mesmo com dano, ele não se levanta contra o seu irmão. Agora veja, irmãos, o que é ser um crente. O que nós estamos vendo hoje, uns contra os outros. Tem pastores, irmãos, que fazem de tudo para acabar com a vida de outro, onde já se viu um povo que professam a mesma fé, professam o mesmo Deus. Nós devemos estar separados desse tipo de gente. Devemos ter uma vida santificada na presença do Senhor. Não devemos andar com esse tipo de pessoas que são, irmãos, imorais, gananciosos, idólatras, caluniadores, embriagados ou estelionatários. Louvado seja Deus. Livre-se desse tipo de gente, porque Deus não se agrada que o povo de Deus, que a igreja do Senhor esteja associada com esse tipo de gente, e com eles nem sequer devemos participar de uma refeição. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que Ele tem ciúme do seu povo. Irmãos, a igreja não pode, irmãos, compactuar
com as obras infrutíferas da carne. A igreja tem que ser separada, a igreja tem que ser santa, a igreja tem que ser unida, a igreja tem que ser povo especial, povo zeloso, povo de boas obras. Nós não podemos de maneira nenhuma, aleluia, estar, aleluia, associado a tal tipo de pessoas. São aqui o imoral, 1, o ganancioso, 2, o idólatra, 3, o caluniador, 4, o embriagado, 5, o estelionatário, 6 tipos de pessoas que o apóstolo Paulo citou, que nós não devemos andar junto com eles. Se a igreja do Senhor, irmãos, observar os ensinamentos que o apóstolo Paulo passou, os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou, a igreja realmente, ela começa a andar nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Não queira estar do lado desse tipo de gente. Se você souber que ele pratica uma dessas obras, fuja desse tipo de pessoa. Inventando história a respeito do irmão fulano de tal, inventando história a respeito de outra pessoa. Não fique, aleluia, com histórias, aleluia, com conversas imorais. Não fique ganancioso, não fique caluniador, não fique embriagado, não fique. Aqueles que se dizem crente. É para as pessoas, irmãos, que confessam, irmão, Pai do Senhor, e pratica tudo isso aqui, não ande junto com eles. Afasta-te desse tipo de pessoas, que eles, com as suas práticas, é muito fácil persuadir da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. O ganancioso, é muito fácil ele fazer você ser ganancioso também. O imoral também, irmãos, é um tipo de gente muito perigoso. O imoral, ele chega por assim, sabe? Por fora. Mas quando você vê o assunto, não condiz com o povo de Deus. São pessoas, irmãos, que nós devemos estar separados para poder agradar, aleluia, a Deus em espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, irmãos, possa cada dia nos dar uma palavra de ensinamento para a igreja. Cada dia a gente possa entender o qual é o nosso verdadeiro lugar na casa do Senhor. Quem são os verdadeiros cristãos? Aleluia. Aleluia. Porque tem muito enganador aí, se passando por irmão, se dizendo irmão, mas não são, aleluia, não professam, não vivem segundo a palavra, não obedecem à palavra de Deus, mas se dizem irmãos. Não fique com esse tipo de gente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus, meus irmãos, aleluia, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor, ou pequena ou grande, ou pouca gente, mas que seja separada,
que seja pessoa separada, aleluia, não envolvida com esse tipo de assunto, em nome de Jesus, aleluia. Que a gente possa ser, irmãos, luz para o mundo, aleluia.